Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do consultor empresarial Rodomário dos Santos, com quem nós passamos a conversar agora. Bem-vindo, Rodomário, ao Presença. Nós temos a oportunidade de conversar para saber desse trabalho que você desenvolve enquanto consultor empresarial, que você trabalha muito no nicho mais segmentado de pequenas e microempresas, né? Exatamente. Explica para nós como é que é esse trabalho que você desenvolve. Bom, primeiro, estou muito feliz de estar aqui, né? Conhecendo. Tenho, assim, acompanhado o programa, algumas pessoas que por aqui já passaram, que são amigos, né? Então, eu me sinto muito honrado, né, de também estar aqui nessa mesa junto com você. O coração está transbordando de alegria. E, assim, o catalisador empresarial, ele foi um projeto... O método é catalisador empresarial. Catalisador empresarial. Uhum. Ele surgiu muito de uma motivação, né? Eu passei, ao longo de uma década e meia, dentro de um grupo aqui do Espírito Santo, que é o Grupo Águia Branca, e entrei estagiário, saí gestor da área de tecnologia, né? Fui o primeiro gestor da área de tecnologia do Grupo Águia Branca, né? E a passagem pelo grupo foi uma escola, né? Trabalhar numa empresa, um conglomerado na época, mais de 35 empresas, me deu a oportunidade de ter percepções de vários tipos de negócio. Então, foi muita experiência. E o estado de arte da gestão, né? Porque eles são atualizadíssimos, né? E sempre quando nós estamos nas nossas mentorias, geralmente assim, você tem uma linha de desenvolvimento de inspiração, né? Eu tive a oportunidade, graças à Águia Branca, conhecer o professor Vicente Falcone, né? Uma figura... referência. É uma referência. Então, assim, a minha escola de gestão, ela é uma escola pautada na visão ali do professor Vicente Falcone. Tive a oportunidade de ter ele como professor, inclusive. Lá na Águia Branca, a gente tinha, na época, um programa chamado PCG, Programa de Capacitação Gerencial, e o professor Vicente Falcone era um professor, e eu estava ali, junto com alguns outros profissionais do grupo, e fiz parte daquela turma. Enfim, respondendo à tua pergunta, o que a gente fez foi, em 2005, eu me desliguei, 2005 para 2006, nós nos desligamos do grupo, e eu comecei a atuar no mercado capixaba e fora também, com consultorias, como, por exemplo, acho assim, a maior depois da Águia Branca, fora da Águia Branca, foi a Pênalti do Brasil. Foi até um desafio que foi muito interessante. Eu saí do Espírito Santo para implantar a fábrica de chuteiras e bolas na Paraíba. E aí, nessa coisa de estar no mercado, atuando como um consultor, eu entendi que o mercado, principalmente no mercado capixaba não, tá? O mercado, eu consigo falar do Brasil, existe uma carência na educação empresarial, no que diz respeito ao pequeno e o médio empresário. Então eu vi isso como uma janela de oportunidade. E daí a gente desenhou o método catalisador empresarial, que eu vou falar um pouquinho dele aí na frente. Então, iniciemos falando dele então, porque você trabalha a partir de um perfil bem específico, né, que é do pequeno empreendedor. Isso, né? Exatamente. E normalmente o pequeno empreendedor, o que ele faz é construir seu próprio emprego. Exatamente. Né? Exatamente. E a partir daí vai aprender fazendo. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que nesse caso se insere muito uma metodologia que possa permitir a ele otimizar processos, acelerar resultados. Sim. O que acontece? Eu digo isso nos treinamentos, nós além de termos o método, que é um trabalho que a gente faz, ele é 100% online, né? Eu não vou estar junto aos empreendedores nas suas empresas. Uhum. Esse trabalho que nós fazemos é através de uma mentoria online, é uma entrega 100% online. Diga-se que nasceu no pós-pandemia, quando a gente percebeu que a gente precisava estar junto aos empresários e tinha ali aquela limitação de não estar presente. O método, ele nasceu com essa motivação, de não estar presente nas empresas. Mas a gente, remotamente, poderíamos... Hoje eu tenho, por exemplo, um caso de empresários que eu atendo na Europa. Né? Na Europa. São encontros semanais que a gente faz, tem todo um acompanhamento dentro da nossa metodologia. Então, assim, o nosso desafio, pegando a palavra que você colocou aí, o empreendedor, o que nós percebemos, Gustavo? Há uma diferença, e pouca gente sabe disso, de uma figura que empreende e de um gestor empresarial. Normalmente, inclusive, nem sempre eles se equivalem em termos de competência. Eu sempre digo que
o empresário, ele um dia já foi um empreendedor, mas nem sempre um empreendedor vira um empresário. Vira um empresário. E onde que a gente bate ali? Por quê? Geralmente existe até uma pesquisa que diz que é assim, quando você vai empreender, existe uma vertente que você vai empreender por uma questão de necessidade e uma outra vertente que defende a questão da oportunidade. Uhum. Grande parte desse público vai por uma questão de necessidade. Aquele cara que perde o emprego e ele precisa trazer o sustento para casa e alguém fala para ele, pô, você não quer trazer aqui para a nossa rua um hot dog? E ele vai lá, compra um carrinho de hot dog e começa a empreender ali na rua. Já vi inúmeros casos, né, de pessoas que estavam muito bem colocadas em determinadas organizações e de repente perderam o emprego e falaram, pô, eu preciso me virar. E ele termina empreendendo. E aí que acontece um problema. O problema é que ele começa no pequeno negócio fazendo tudo. Ele compra, ele vende, ele estoca, ele paga, ele faz tudo ali. Só que aquilo ali, ele vai levando no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e não se qualifica para tirar da mente dele aquela visão empreendedora. E se torna gestor. E se torna gestor. Ele entra numa vertente e a mente dele fica quase que cauterizada. Ele não consegue abstrair e entender, opa, chegou a hora de virar a página desse cara que é um grande empreendedor se tornar um grande empresário. Entendeu? Então, a nossa maior provocação no método catalisador empresarial é ajudar esse camarada que é um grande empreendedor se tornar ele um grande empresário. E aí ele precisa passar por algumas etapas, né? E a etapa que a gente muito bate é você precisa sair da operação do seu pequeno negócio. E ele tem um apego muito grande a isso. Pensar minimamente estrategicamente, né? Isso aí, isso aí. Então, o nosso desafio, através do nosso programa, do nosso método, é esse. Né? É te ajudar, te apresentar um conjunto de ferramentas e um método que te ajude a tirar você aí dessa zona aí do 100% empreendedor e 100% vivendo na operação. Né? E o que eu costumo dizer é que ele termina, Eustáquio, virando, dado um momento, ele vira o funcionário do negócio dele. Na verdade, ele saiu lá do CLT, veio para o negócio, falou, não, eu vou cuidar do meu próprio negócio. E ele se torna... Esse é um padrão recorrente, a gente percebe isso. O empresário, ele se torna um empregado da empresa dele. Como eu te disse no começo, a pessoa, se por algumas circunstâncias se vê instada a empreender, e na verdade ela está apenas criando seu próprio emprego. Né? Seu próprio emprego. Exatamente. Chega um momento que a mínima escala dele precisa recrutar mais gente, aí ele começa a se tornar, entre aspas, uma palavra que a nossa cultura demonizou, patrão. Exatamente. E aí demonizou o patrão. Demonizou. Porque, né, a própria palavra empresário também, de uma certa maneira, ela é vista, né? Infelizmente é assim, né? No Brasil é questão cultural, né? E o empresário ou o empreendedor, não há nenhum favor em reconhecer isso, é o grande herói urbano. Muito. É o grande herói urbano, quem paga imposto, quem gera emprego, quem transforma, a riqueza só circula porque tem alguém empreendendo. É isso aí. Né? É isso aí. O governo não gera dinheiro. Não. O governo arrecada. Arrecada. E se tiver competência, aplica bem, mas normalmente não tem. Não tem. É isso aí. Perfeito. Muito, muito boa a leitura. E nós, assim, nós temos um desafio que é assim, o pequeno empreendedor de fato, eu faço até uma comparação. Eu ilustro muito bem dessa forma, fica fácil entender. Hoje o empreendedor, assim, o empresário e o empreendedor. O empreendedor ele tem muito aquele perfil, se fôssemos comparar com um atleta de alta performance, o empresário ele tem essa visão. Ele treina, ele descansa e ele joga. Ele está lá na rotina do dia a dia dele, fazendo a empresa dele acontecer. O pequeno empresário, às vezes, o empreendedor ele não tem muito essa mentalidade. Ele tem pouco tempo para se preocupar em treinar, em buscar ferramentas, buscar conhecimento, em desenvolver as habilidades dele ali no dia a dia, mas buscando ferramental para tocar o negócio dele. Então, ele simplesmente descansa e joga, não treina. Já o empresário treina. O empresário ele busca conhecimento, ele entende que
o negócio dele para se tornar, para escalar, para buscar crescimento, mudar de nível, ele tem que buscar conhecimento. E para nós tem sido assim maravilhoso estar aqui no Espírito Santo como uma das primeiras empresas de educação, focando no pequeno e no médio empresário. Agora, Rodomário, o desafio que se coloca para um instrutor ou um mentor é muito mais do que aportar um know-how e um conhecimento gerencial, é você conseguir imprimir uma mudança de comportamento. Mentalidade. O mindset, muda o padrão, muda o comportamento. Você consegue? Tem conseguido? Sim, porque eu acho assim, o grande desafio que nós temos é mostrar para o empreendedor que ele precisa buscar conhecimento através dessa mudança de mentalidade, porque o que está em jogo é a sobrevivência dele no mercado. E se ele não tiver essa percepção que o que está em jogo, no nosso último encontro, né, dentro do programa, nós bimestralmente nós reunimos em torno de 100 empreendedores, empresários, no hotel e fazemos a nossa imersão. Ela começa às 6, às 8h30 e vai até às 18h. Durante esse momento, durante esse tempo que nós tiramos, o primeiro pilar que a gente toca dentro da nossa imersão de 6 horas é exatamente fazer isso com ele. É mostrar para ele o que é necessário para ele mudar a mentalidade. Tirar a mentalidade do cara que está ali apagando incêndio da empresa dele. Aí, eu vou te dar um exemplo prático. O que ele esbarra? E isso é depoimento que eles dão para nós na imersão. Ele fala o seguinte, Rodomário, como é que eu vou sair da operação? Se eu sair, as coisas não funcionarão. Se eu sair, vai dar errado. Se eu sair e se eu não tiver acompanhando, vai dar errado. Eu falei, olha, é aí que a gente precisa mudar essa mentalidade. As coisas podem dar certo. Você pode sair da operação. Agora, você precisa primeiro treinar as pessoas. Você primeiro precisa capacitar a gente para dar sequência àquela rotina. E é essa coisa que nós temos que tirar, quebrar mudar esse padrão. Você considera que o seu público-alvo hoje, que é esse pequeno empreendedor, está assimilando bem essa proposta de ruptura de comportamento? Muito, muito. Tá muito. A gente está percebendo que assim, a nossa metodologia ela é muito prática e aplicável. Então, quando ele sai no sábado da sala, ele chega na segunda-feira, já vi vários depoimentos, e fala assim, poxa, eu não sabia que existia algo que podia encurtar esse caminho, né? E tirar um pouco dessa questão da teoria, porque existem hoje programas no Brasil que são muito bem estruturados. Mas o que acontece? Eu te apresento uma caixinha, você tem que entrar dentro dela para ver se ela funciona. E aí ele desiste no meio do caminho. E o nosso desafio é mudar isso aí, é dizer para ele o seguinte, você não precisa usar uma base científica, tanta teoria para fazer o seu negócio dar certo. A gente tem uma rota muito mais curta e ajudar a mudar essa mentalidade. Mostrar para ele que isso não é pesado, não é enfadonho, não traz prejuízo para ele. Quero agradecer, Rodomário, sua presença, oportuno é disponibilizar esse tipo de informação para o perfil predominante da nossa economia, que é o pequeno empreendedor, né? Muito bom. É isso aí. Grato. Maravilha. Eu que agradeço por estar aqui, compartilhando, né? E vamos em frente. Vamos catalisando. Catalisando. A presença hoje do consultor Rodomário dos Santos. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.